Bom, então a próxima questão, como eu disse, vai tratar do massacre do Carandiru, que aliás em 2022 completa 30 anos. É uma questão importante que pode aparecer em outros vestibulares se você está prestando outras provas também. Mas vamos lá, vamos dar uma lida na questão. A questão da Unicamp traz um trecho da música de Caetano e de Gilberto Gil chamada Haiti, e ela diz o seguinte: "E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos." Então, o enunciado diz: a música denuncia o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992 na cidade de São Paulo. A partir da letra e dos seus conhecimentos, então nós temos aí as duas questões. A primeira questão: explique por que, historicamente, a chacina do Carandiru é um crime contra os direitos humanos, identificando o perfil das vítimas. Bom, pessoal, eu tenho certeza que você que está prestando vestibular, e se você tiver aí entre 17, 18 anos, 20 anos que seja, você não viveu na época do massacre do Carandiru, você já ouviu falar. E também a gente tem que lembrar que a Unicamp gosta de fazer essas relações, né? Vocês lembram que na lista de livros obrigatórios da Unicamp nós temos aí o livro, que na verdade é o disco, né, dos Racionais sobrevivendo no inferno, e dentro desse disco nós temos a música do Diário de um Detento. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. E ela adora fazer essas relações, né? Mas de toda forma, mesmo que você tenha ouvido falar muito pouco, que você não estivesse lembrando ali na hora da questão, como foi exatamente o massacre, você tem informações na própria música e na crítica que a música traz. Então, vamos lembrar que esse foi um massacre que matou 111 presos, conforme a música coloca aí também. Entre esses presos, obviamente que a maioria veio de pessoas periféricas, negras e, entre aspas, pardos também. Nós temos que lembrar que foi um massacre que feriu os direitos humanos também, porque essas pessoas, embora estivessem presas por terem cometido crime, qualquer outro tipo de crime, enfim, não importa o que, elas estavam sob a tutela do Estado, e nesse contexto não tiveram nenhum tipo de forma de defesa. Elas foram assassinadas por agentes do Estado num contexto de prisão, literalmente, e sem chance alguma de defesa. Então, nós temos aí assassinatos de pretos, pardos, dentro desse contexto de que estavam ali sendo guardados pelo Estado. Essas pessoas foram, além de mortas, os seus corpos depois foram todos colocados um em cima do outro, literalmente. Nós temos fotos que foram divulgadas disso na internet, mas assim, na época não tinha internet, a gente tá falando aí de jornais e tudo mais, e são imagens muito fortes. Esse foi um crime muito, muito bárbaro. Então nós temos aí todas essas questões que você pode utilizar de contexto, mas também da própria música para assinalar essas questões. E aí na questão B, nós temos um processo de pensar o passado, mas um passado um pouco mais a fundo também. Vejam só. Cite e explique duas mudanças políticas entre as décadas de 60 e 90 em relação aos direitos humanos no Brasil. Então perceba, galera, que essa questão, a palavra-chave dela ali é o histórico dos direitos humanos no Brasil. Perceba que toda questão vai ter essa palavra-chave ali por trás, escondidinha. Muitas vezes ela tá bastante explícita, outras vezes não. Mas nós já vimos na letra A pergunta sobre violação dos direitos humanos. Então, todo o ser humano tem direito à vida, à saúde, à educação. Isso está sendo violentado aqui claramente nesse massacre. Mas na letra B, nós temos aí uma questão de pensar esse histórico e essa diferença na década de 60 no Brasil e na década de 90. O que nós vivíamos então na década de 60, período da ditadura militar brasileira. Por isso, nós vamos ter, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que legitimava a perseguição de qualquer opositor político da ditadura, a perseguição e a tortura inclusive. E também nós tivemos
o AI-5, que foi um dos atos institucionais mais pesados, onde nós tivemos também a censura à imprensa, a censura a qualquer órgão da mídia que pudesse criticar a ditadura militar. Então, nós tínhamos censura e repressão. Diferente da década de 90, teoricamente, onde nós tínhamos uma Constituição, que é a nossa Constituição até hoje, é de 88, que defende a liberdade de expressão, que defende o direito, como eu disse já, da vida, da propriedade, da saúde, da educação, muito embora nem sempre essa Constituição seja seguida e esses direitos humanos sejam respeitados, como é o exemplo do Carandiru e de outros massacres que nós já tivemos, infelizmente, até os dias de hoje. Alguns dos exemplos da Constituição de 88 que nós podemos trazer de defesa dos direitos humanos é a lei contra o racismo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim, questões aí que colocam em xeque essa defesa pelos direitos humanos e que só se tornaram possível com o final da ditadura e o início da democratização no final da década de 1980.